Tá gravando. Beleza, então. Gente, a gente vai tratar sobre a nossa aula de Cristologia. E essa aula que a gente está entrando é a última, a sexta aula, dizendo melhor, da nosso curso de Cristologia que a gente está tratando. Caminhando aqui, eu mandei um material para vocês. Se você analisar o material que a gente mandou, a gente tem a biografia toda completa, o material que a gente usou, e dentro do material que a gente usou, a gente vai tratar da última semana de Jesus Cristo. Essa última semana de Jesus, especificamente de segunda a quinta, vai vir de segunda a quinta-feira, a gente vai deixar a sexta-feira para a semana que vem. E no dia de segunda a quinta, a gente tem alguns detalhes bem interessantes, que a gente perde o material, a gente perde o texto bíblico, dizendo melhor, porque a gente não consegue, analisar ali. Só para você ter uma ideia agora, ali parece assim que parece que é uma coisa assim, até o notebook meu travou agora com o material de pegar o celular da minha esposa, mas tá tranquilo. Gente, nesse momento eu pedi para vocês, se vocês puderem, fechar o microfone de vocês, e quando vocês quiserem comentar, vocês podem abrir e falar, tem um comentário, não entendi isso ou aquilo. A nossa lição, nosso material ele vai tratar o domingo, por exemplo, o domingo anterior à crucificação. O que a gente tem? A gente tem a parábola dos talentos, que a gente conhece o da mina. Essa parábola dos talentos, ela é contada no domingo antes de Jesus entrar em Jerusalém, por exemplo. Quando ele chega no domingo, ele conta pra gente o seguinte texto. Por Jesus estar por perto de Jerusalém, ele passa a perecer, que o reino de Deus havia de se manifestar. Dá-se a entender, lendo o texto, que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente. O que é o detalhe aqui? O Norman Russell Champlin, ele fala que Jesus, ele destaca no seu livro, que Jesus usou um fato político da época, onde ele diz que um governador da Judéia, por exemplo, um homem, aquele texto que fala assim, um homem nobre partiu uma terra distante para tomar posse do seu reino. Ele cita que Arquelau vai viajar para Roma para legitimar o seu governo na Judéia. Então ele usa o Dr. Norman Russell Champlin, ele usa esse contraste dizendo que o Arquelau iria vir para Roma para tomar o seu povo, para legitimar o seu governo, dizendo melhor, e Jesus usa essa analogia, por exemplo. E Jesus também está dizendo, usando o texto, a parábola dos talentos, pode ver que na parábola dos talentos, Jesus entrega uma quantidade para um, para o outro e para o outro, e depois Jesus vai sair por um certo tempo, dizendo melhor, esse senhor vai sair por um certo tempo e depois vai voltar de novo para retomar os talentos que ele deu para um, para o outro e sucessivamente. Isso indica, Jesus está contando, que o reino não começaria naquele momento. Ele entregou ferramentas para todos trabalharem ali, depois ele vai subir ao céu, enquanto isso nós trabalhamos hoje, depois ele vai voltar de novo para buscar nós e requerer da nossa mão o trabalho. O termo moeda aqui, segundo A.T. Robertson, ele vai dizer assim que o termo mina ou dinheiro ali vale a cerca de 100 denários, mais ou menos 3 meses de salário. O material está com vocês também, depois vocês podem ler lá. E o A.T. Robertson, ele vai dizer que esse dinheiro, essa mina que é entregado, ou os talentos que é entregado a eles, representa um depósito do evangelho que foi confiado a todos os servos. Aí, dentro desse contexto também, o Norman Geisler, ele vai comentar dizendo assim,
essa parábola, ela desfaz a ação imediata do reino físico, conforme Lucas 19:15, que vai contar, e aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, ou seja, o Norman Gleis, ele vai dizer que vai haver um tempo de ausência, que é o tempo da igreja, onde esse tempo é um tempo onde os seus servos passam por um teste de fidelidade à mordomia terrena. Já o Gordon Fee, por exemplo, ele vai dizer assim que Lucas 19:14, que é a mesma parábola ali dos talentos, ele cita que quando esse homem volta de novo, os trabalhadores dizem assim: não, nós não queremos que esse homem reine sobre nós, ali, esse senhor ali da parábola dos talentos. Dentro disso aí, o Gordon Fee ele vai apontar dizendo assim que esse texto é um texto que vai ecoar quando, por exemplo, Pilatos, ah, em João 19:15, quando o pessoal chega para eles e fala assim: nós não temos outro rei a não ser César. Ou seja, esse texto ele vai linkar com outro porque os trabalhadores, partes deles, vão dizer assim: nós não queremos esse homem reine sobre nós. Para Pilatos, ele fala assim: não, a gente serve a César, por exemplo. Mas, afinal do texto do 19:27, quando aquele homem que não trabalhou, o texto diz assim: que vai ter um acerto de conta, traz a minha presença, eu vou degolá-vos, a minha presença é uma profecia tratando da destruição, por exemplo, de Jerusalém e também do juízo final, onde a pessoa que a gente pode usar o termo, perdeu a sua salvação porque não trabalhou para o reino de Deus, não quis nada com o reino de Deus, se perderá. Aí, dentro disso, a gente tem um gancho de pregação, que é um contexto homilético também. Ele vai dizer assim: as multidões sufocavam Jesus com um entusiasmo cego, ou seja, eles tinham um ponto de vista. O erro daquela geração foi a pressa escatológica, ou seja, eles queriam, naquele momento, uma manifestação imediata do reino político, mas eles rejeitaram uma transformação que era interior e necessária. E Jesus, com essa fala da parábola das minas, por exemplo, ou dos talentos, que é a mesma coisa, com essa parábola dos talentos, Jesus vai desonrar o triunfalismo moderno, ou seja, ele está dizendo que precisa vir a cruz, precisa vir o sofrimento, para depois vir a coroa, que seria, no nosso caso, a volta dele, a salvação, o reino de Deus e assim por diante. Ou seja, a nossa missão única nessa terra é que o que a gente tem que fazer hoje é a nossa fidelidade e produtiva até enquanto ele não volta. Enquanto ele não volta, a gente vai ser fiel, vai trabalhar para o reino dele. Dentro dessa ilustração aqui, a gente tem uma ideia de um embaixador que vai receber recurso, que é praticamente um mesmo texto, quase uma mesma parábola, dizendo assim, é quase a mesma coisa. Ele recebe recurso para estabelecer uma embaixada em solo estrangeiro, ou seja, ele não é o dono do país, mas ele tem autoridade para negociar em nome do rei. Se ele enterrar os seus recursos, ou se aliar aos seus inimigos locais, ele será julgado por alta traição. E aqui isso chama um detalhe interessante, isso aqui falando daquele que recebeu o seu único talento e enterrou, isso trazendo para a gente hoje, para a prática. Uh, a atenção que é chamada para nós, a seguinte pergunta é essa: a gente está gastando a nossa vida construindo o nosso próprio império terreno ou investindo em recursos do evangelho na expansão do reino de Deus, que é invisível, que já está entre nós de forma? Essa parábola ela chama uma atenção. Ela está falando três coisas principalmente: que o dono da vinha, da igreja, da nossa salvação, da nossa vida, ele veio, entregou para nós talentos, ou seja, serviço ou dinheiro. Sim, eu falo dinheiro na ideia de um investimento para você investir no reino. Isso pode ser teu tempo, estudo, ou ganhar almas, assim por diante. Tratando desse ponto, primeiro ele veio, entregou esses talentos na nossa mão e voltou. A partir disso,
que está nas nossas mãos, a gente sobra duas oportunidades: eu produzir, eu contar para alguém sobre esse Jesus ou enterrar. É o que que a gente faz com isso? Esse aqui é um cenário do dia de domingo, antes dele entrar em Jerusalém. Quando ele vai entrar em Jerusalém, em domingo, por exemplo, a gente vê que ele não vai contar nenhuma parábola depois que ele vai entrar em Jerusalém. Ou seja, ele vai enviar os discípulos a Betfagé, a entrada triunfal, descendo o Monte das Oliveiras, o choro sobre a cidade, uma expansão silenciosa sobre o templo, ele vai analisar sobre o templo e depois vai voltar de novo para Betânia. Trazendo a questão, por exemplo, da entrada dele em um jumentinho, você tem o Daniel Wallace, que é um grande gramático. Ele vai dizer assim: a análise e a ênfase textual de Marcos 11 e Lucas 19 sobre um jumentinho, ele vai tratar a semântica dele, dizendo assim que esse jumento, segundo o texto grego, ali os tempos e modos, é um animal que nunca ninguém montou. E aí na lei da cultura judaica, por exemplo, de número 19 de Deuteronômio, um animal para fins profanos não poderia ser consagrado a Deus, mas de fato, que aquele jumento era um animal que nunca foi usado, então ele poderia ser usado para a realeza sagrada de Jesus. O Norman Champlin vai comentar que ao montar em um jumento animais de paz e não de serviço, e não um cavalo animal de guerra, Jesus executa uma exegese visual. O Zacarias 9, por exemplo, vai dizer assim: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado em um jumento. Em Cristo se concretiza essa, essa, essa profecia, a gente pode dizer assim. O grito de Hosana, Hosana é salva no Senhor. Esse grito de Hosana dele aqui é interessante dentro desse contexto, porque dá uma ideia que o pessoal está gritando: não, salva no Senhor, a gente não aguenta mais ver esse império romano aqui, esse país que sufoca a gente. Era nesse contexto em que eles gritavam. É interessante que eles vão falar assim: Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é um Salmo 118, verso 25 e 26. Ou seja, eles estavam clamando ali por uma libertação política, sem entender que a primeira libertação teria que ser a libertação sobre o pecado e sobre a morte. Trazendo isso para os nossos dias, quando Jesus vai descer o Monte das Oliveiras, ele vai vir montado em um jumento, ele vai trazer aquela cena humilde, por exemplo, ali. Cristo até aceita todos os títulos messiânicos ali, mas destrói o orgulho militar da época, ou seja, ele vai reconfigurar o conceito de poder. O verdadeiro rei não conquista. Aqui é interessante: os reis conquistaram tronos e terras e governos através do próprio massacre. Jesus, ele é o rei diferente. Ele não conquista esmagando corpos, matando pessoas, mas ele mesmo entrega o seu próprio corpo na cruz para salvar a gente, para resgatar a gente. A questão prática, por exemplo, os generais romanos, eles entram em Roma após as guerras com carruagens de ouro, puxado por cavalos, exibindo os seus escravos ali que eles conquistaram, acorrentado através do medo. Jesus entra na capital espiritual do mundo montado em um animal de carga que não era dele, emprestado, chorando pelos seus futuros executores. Aqui está um detalhe: o rei que deveria, ao Hosanas ali, a referência ali, as palmas ali deveriam ser provavelmente do templo, deveriam reverenciar ele no templo. Ele está, essa mensagem, por exemplo, que ele pregou ali falando a respeito dos talentos, por exemplo, é uma mensagem que ela começa a mudar o cenário. Aí o Jesus, o rei aqui, ele vai montar em um jumento. Esse rei aqui, se você analisar, ele não está com um rosto de orgulho porque venceu, assim, não como os reis orgulhosos que venceram, matando, exibindo seus escravos, mas esse rei, ele entra aqui chorando pelos seus futuros executores, ou seja, ele sabe, ele, ao mesmo tempo que ele é o Deus divino, ele é um homem, ele sabe o que vai acontecer com ele. Aqui a aplicação existencial: quantas vezes a gente clama por Jesus falando hosanas,
hosanas, ou seja, querendo que ele resolva as nossas crises, enquanto ele entra em nossa vida para curar a nossa alma. O louvor que nasce do arrependimento, ou dizendo melhor, o louvor que não nasce do arrependimento, ele é apenas um barulho emocional. A multidão que, olha só que interessante, a multidão que estende a, os ramos, que clama a Hosana a ele, é a mesma multidão que vai gritar: crucifiquem ele na sexta-feira. A mesma multidão que estende as mãos, os mantos no domingo para ele, é a mesma que mostra os punhos para ele na sexta-feira, na sua morte. Na segunda-feira, por exemplo, no domingo, Jesus entra no templo, olha o templo e volta de novo. Na segunda-feira, por exemplo, ele vai vir para ir ao templo e ele vai encontrar uma figueira estéril. O texto da figueira que ele vai olhar e não vai ter frutos, que está no caminho de Betânia. Betânia, ele vai vir dali para entrar em Jerusalém para ir no templo. Nesse dia ele não conta nenhuma parábola, por exemplo. Mas o detalhe da figueira, por exemplo, o Gordon Fee, ele vai dizer assim que a estrutura de Marcos usa uma técnica chamada sanduíche. Gordon Fee diz isso. Ele diz assim, ele começa com a figueira, ele vai narrar a purificação do templo e ele termina com a figueira seca. Essa é a estrutura do texto, por exemplo. Aqui tem um detalhe. A figueira, ela é o templo, se você olhar, porque ela possui uma aparência. O texto também possui, o templo também possui uma aparência. Tem rituais luxuosos, mas nenhuma prática ali, nenhuma prática de, ou seja, o arrependimento, a glória não está no templo, da mesma forma que não há frutos na figueira. Ele olha a figueira bonita. Você olha, para quem olhasse de longe, falava assim: provavelmente que essa figueira lá é carregada de frutos. Ela não tinha nada. Da mesma forma, é o templo. Jesus chega no templo e olha o templo totalmente errado. O que está acontecendo? Não tem, a glória não está ali, é só aparência. Aqui tem um detalhe interessante, gente. Quando ele olha para a figueira, por exemplo, ali, e ele começa para o templo ali, ele começa a derrubar o templo, a mesa dos cambistas, porque estavam vendendo bem. Ele fala assim: a minha casa do meu pai, ela deveria ser chamada casa de oração para todo mundo. Só que o detalhe aqui é que a casa de oração que deveria ser conhecida por todas as nações aqui não tem. Aqui está um cenário de total corrupção. O pessoal do templo, eles deveriam organizar a sua vida e se voltar a Deus. Sabe o que eles fazem? A gente não vai se voltar, a gente vai matar ele. Olha só, em vez deles se organizarem para se estruturarem no mandamento de Jesus, o texto bíblico diz que eles decidem matar Jesus. Perceba, eles começam no domingo, na segunda, falando que vão matar Jesus, isso vai na quarta, falando que vão matar Jesus, na sexta-feira eles tentam matar Jesus e Jesus entrega a sua vida ali, para depois a tomar. Ou seja, eles não quiseram melhorar o seu caminho, eles preferiram matar. O texto de Jeremias, de Isaías, fala que a casa dele é chamada casa de oração. Jeremias 7:11 vai dizer que a casa dele virou um covil de salteadores, que é o mesmo texto que é usado em Marcos para falar que o templo, que deveria ser um local religioso, se tornou um local de máscara para os pessoal mascarar os seus crimes diários. Uh, Aqui, se a gente tem um gancho de pregação também, que diz assim: este é o julgamento da religião cosmética. Ao chamar o templo de covil de salteadores, Jesus está revelando a verdade aterradora. O pior tipo de pecado não é aquele cometido em praças públicas. O pior tipo de pecado não é aquele que é falado para todo mundo, que todo mundo vê. O pior tipo de pecado é quando se tem ali pecados mascarados com mantos de liturgias, ou seja, onde o cenário parece que está tudo bem, onde você olha e pensa que tem Jesus, e ali não era. O templo, que deveria ser um local de casa de oração, se tornou um comércio abusivo. Justamente nos pátios dos gentios ali,
barrando o acesso das nações a Deus. O local que deveria colocar pessoas diante de Deus ali, está separando pessoas de Deus. Ou seja, era uma fachada de um restaurante. A gente pode usar assim, uma fachada de um restaurante luxuoso, com luzes, por exemplo, com cardápios caros. Assim, pense num restaurante luxuoso de 5 estrelas, perfeito. Mas se você for olhar na cozinha dela, tem comida estragada. É assim que estava o cenário do templo. Parecia belo, parecia bonito, mas estava estragado. Era igual a figueira. Você olhava de longe, parecia bonita, mas olhava de perto, não tinha fruto. Então, ou seja, trazendo uma aplicação, Jesus não se impressiona com a folhagem. Ou seja, Jesus não é impressionado pelas nossas folhagens, pelos nossos cargos, pelos nossos jargões religiosos ou frequência dos nossos cultos. Ele procura em nós frutos. Precisa ter frutos de justiça. Se a nossa espiritualidade é apenas uma capa, como era a figueira ou como era o templo, somente para enganar um coração ganancioso, nós também estaremos sobre o olhar de Jesus Cristo. Então, esse é um detalhe interessante. Dentro disso aqui também, a gente tem a parábola dos 2 filhos. Por exemplo, aqui, de um filho que vai dizer assim: não, eu não vou. O outro fala que vou, e o que falou que não ia, acabou indo. O que disse que não ia, acabou não indo. Ou seja, você tem ali um arrependimento daquele que disse que não ia. Dentro disso aqui, o que disse que iria, no caso, só estava se exibindo seu formalismo religioso, mas ele não tinha uma obediência real. O Norman Gleis, ele vai dizer assim: a quebra da autossuficiência moral, o cumprimento da justiça, não é uma questão de herança clerical. Por isso, Jesus vai afirmar aqui, nesse texto: publicanos e prostitutas precediam os doutores da lei do reino. Ou seja, porque se voltaram, ouviram a voz de Deus diferente dos outros. Ou seja, Deus prefere a rebeldia que se arrepende, que obedece a Ele, do que a prática da santidade, que é uma prática fingida, que diz o amém no culto, mas vive a sua impenitência durante a semana. Dentro disso também, a gente tem a questão da parábola. Perceba que é um dia cheio de parábolas que é contada nesses dias. Por exemplo, o dia dos lavradores maus ali. O texto vai tratar a questão no envio do Filho do Homem aqui. Ah, o lavrador, por exemplo, o dono da vinha, ele tinha um filho e ele é enviado e eles vão matá-lo, lançá-lo fora da vinha. Ah, o Gordon Fee fala que a geografia da redenção, que isso aqui se chama geografia da redenção. Jesus seria executado fora dos muros de Jerusalém, conforme diz Hebreus. O Norman Gleiser vai dizer assim que Jesus se autoafirma categoricamente como